Hoje é dia 6, sexta-feira, e esse é o nosso segundo editorial do dia, então é um almoço com política aqui. Vem cá, você imaginou, nesses dias aí, ver um jornal perguntando pra você quantos anos de cadeia o Lula merece? E aí, você quer responder o jornal? Fala aí, se o jornal perguntasse pra você se o Lula merece cadeia ou quantos anos de cadeia, o que você diria? A gente vai repercutir essa matéria, a matéria do O Antagonista, por causa de falas do Lula. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Outro ponto também que a gente vai discutir é La Viagem de Macron à França, né, de Lula, com Brigitte, com Janja, gastando o seu, o meu, o nosso dinheiro público. Você tem noção das cifras que foram utilizadas para a turminha ficar tirando fotinha na porta da Torre Eiffel e dizendo que isso é lutar pelo Brasil? Ah, tá de palhaçada, né? Isso aqui não convence ninguém. A gente vai falar sobre isso, né? Teve repercussão da matéria do Poder 360, teve repercussão também do Diário do Poder, e aí é sacanagem, né? Resgataram um vídeo do Bolsonaro mandando um recadinho pro Lula, né? Pro futuro. Pois é, parece que a galera da esquerda não gostou muito desse vídeo do Bolsonaro. É por isso que eles odeiam a internet. Enquanto isso, o André Mendonça tá batendo de frente com o Alexandre de Moraes. Sabe o Alexandre de Moraes, que mandou, inclusive, retirar redes sociais de um monte de gente? O André Mendonça falou que isso aí não é papel da justiça, não. Votou contra e abriu uma divergência dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Também vamos mostrar para vocês uma bomba, flagrante pesado, cheio de malas no governo atual. Ó, junho, mês de quadrilha, o governo que está no poder. Eu falo, acharam um cara com um avião cheio de malas. O que você pensa quando eu falo isso, né? Vamos falar sobre isso. A bomba está estourando. Isso aqui está dando uma repercussão gigantesca, está viralizando nas redes sociais. O sargento Farrugia se manifestou sobre isso, sobre esse avião cheio de malas. E a justiça, é lógico, já se posicionou sobre isso e a gente vai falar do que se trata, tá bom? Então vamos lá. Não esquece de inscrever-se no canal. Vamos lá. Vamos conquistar isso juntos, né? Crescer o canal para mostrar que nós, conservadores, ainda estamos aqui. Ainda temos voz. Não sabemos por quanto tempo, mas enquanto as redes sociais puderem estar aqui expressando sua opinião, nada mais do que minha opinião, tá? Eu tô aqui falando para vocês o que eu penso, o que eu acho, o que eu vejo, o que tá nos jornais, enquanto os jornais existirem, né? Porque eu não sei por quanto tempo também existirão os jornais independentes e daqui a pouquinho é tudo estatal, com ajuda by Xi Jinping, né? Então, bora lá, inscreva-se, compartilha, manda pra sogra, manda pro tio, pro cunhado. Se o cachorro souber teclar na tela, manda pra ele assistir e se inscrever também, beleza? Pega o celular do seu filho, se inscreve no canal, enche aí de gente para mostrar que nós, conservadores, estamos alinhados, né? Beleza? Nas nossas ideias. Debate de ideias, tá bom? Bora pra notícia. Vamos lá, pessoal. Quem sente muito orgulho de ver as cores verde e amarelo na Torre Eiffel, sendo representado o Brasil pelo grande estadista Luiz Inácio Lula da Silva, mas eu tenho certeza que se dependesse dele e da Janja, as cores seriam vermelhas. Vamos lá. Matéria da Folha do São Paulo. Vamos lá. Matéria da Folha de São Paulo. Visita de Lula a Paris misturou um protocolo, uma amizade com Macron e falas de improviso. Não. A visita do Lula ao Macron misturou férias com dinheiro público, passeio com dinheiro público. A Janja ficando em um hotel luxuosíssimo, indo passear para ver estilistas caríssimos, Mona. Não é? Isso aqui é política pública? Até onde vai o princípio da impessoalidade, o princípio do cuidado do dinheiro público, da eficiência, da economicidade? Até onde isso vai? As homenagens que os franceses fizeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se sentir em casa, em Paris, nessa quinta-feira. O líder brasileiro fez longos discursos no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, e na prefeitura parisiense.
Ganhou camisa de futebol, iluminação especial na Torre Eiffel e até propôs um neologismo para o dicionário da Academia Francesa. Lula foi chamado de lenda viva pela prefeita de Paris, a socialista Anne Hidalgo, que o recebeu em um evento para 600 convidados, a maioria da comunidade brasileira na França. Os dois são amigos. Em 2020, ele recebeu dela o título de cidadão honorário da capital francesa, que fique por aí, então, se quiser, tá? Ninguém aqui vai achar ruim. Olha, os caras, sinceramente, vamos ser claros aqui, sem acordos comerciais, delegações grandes, isso aí é um escárnio com a cara de nós, meros mortais brasileiros. O Cláudio Humberto, brilhantemente, fez uma matéria aqui. Estadia de alto luxo de Lula e Janja em Paris custa mais de 1,2 milhões de cruzeiros, né? Então, na época do cruzeiro, hein? Olha o hotelzinho que a criança ficou. Olha que coisinha mais feia, né? Você, ô pobre aí, que tá assistindo esperando a picanha chegar, já passou na porta de um negócio desse? Você passar aí na porta, o cara te dá um chute no traseiro magrelo e fala, ô, sai daqui, aqui não é lugar pra pobre, não. Mas o Lula é o pai dos pobres e o defensor dos pobres. Cláudio Humberto. A estadia de Lula e Janja no esplendoroso, ó o nome, esplendoroso, Intercontinental Paris-Legrand, na França, segue o padrão de luxo e gastança habitual do casal, utilizando-se de dinheiro público. Só a hospedagem custa ao pagador de impostos R$ 1.223.518,84. Dava para comprar muita picanha, não dava? Ah não, Sandro, mas esse jornal aí não é de muita credibilidade, então vamos pegar o Poder 360. As diárias do hotel que o Lula está em Paris, só do quarto presidencial, chegam a mais de 64 mil reais. É por dia. Por dia. Né? Se eu não me engano, ele está lá o quê? Desde quarta? Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, uns 5 dias. Põe na ponta da caneta só a diária. Imagina a refeição. Imagina quanto que custa o ovo frito nesse negócio aqui. É o seu salário, no mínimo. Né? É o salário de alguém que pagou imposto para ir bancar um ovo frito para a turma. E aí, a internet não perdoa, mas não perdoa mesmo. Olha só o que a internet resgatou. Resgatou a matéria da Folha de Pernambuco dizendo que o hotel, né, da Janja em Paris custou 1,2 milhões de réus. Né? Agora, em compensação, lá em novembro de 2021, o Bolsonaro foi para Roma. Né? Ficou onde? Na embaixada, sem gastar nenhum centavo. Veja a diferença de postura dos presidentes. Só observa. O outro, que gastou 1.200.000, é o pai dos pobres. O outro só governa para rico. Não sei nem como que tem pobre de direita. Estou no Palácio Panfili, Roma, Itália. Bem, quanto custou isso aqui? 0,800. Aqui é a Embaixada do Brasil na Itália. Esse prédio foi adquirido aqui durante o governo Juscelino Kubitschek, e a estadia minha aqui não custou absolutamente nada, a não ser roupa de cama, que será lavada, mas já tem todo um serviço aqui, que já é usado para isso mesmo, bem como grande parte da nossa comitiva ficou aqui também. Então, custo zero, tá ok? Isso não é nenhuma virtude, é obrigação nossa diminuir despesa, porque afinal de contas o dinheiro é teu. Obrigado a todos, a nossa passagem pela Itália aqui no G20 foi excepcional. Ah, esses ricos nojentos, né? Ficam esfregando na cara da gente que tem uma embaixada de graça conhecida, né? Construída lá pelo Juscelino Kubitschek. Bom mesmo é o pai dos pobres, não é? Ai, deu até descrença de fazer essa matéria, sinceramente. Mas vamos lá. Vamos falar de Supremo Tribunal Federal. Assunto melindroso, perigoso, mas vamos usar como fonte a extrema esquerda. Vamos lá. Matéria da Carta Capital. Mendonça vota contra a remoção de perfis nas redes sociais e abriu divergência. Sabe para que serve a divergência do Mendonça? Só para escancarar que a Constituição não está sendo respeitada. Mas já que não está sendo respeitada, muda nada.
O ministro André Mendonça, no Supremo Tribunal Federal, votou nesta quinta-feira para manter o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que trata da responsabilização das plataformas sobre o conteúdo de terceiros. O ministro abriu divergência e foi o primeiro a se manter contra a possibilidade de remoção de perfis que não sejam falsos. Ora bolas, olha que canalha, dizendo o seguinte: dentro do Brasil é necessário observar a legítima defesa, o contraditório, igual está escrito na Constituição. Como é que ele pode ter o disparate de fazer isso? Né? Dizer pra gente que é necessário ter ampla defesa, contraditório, eu me justificar que o que eu falei não é discurso de ódio. Ora bolas, um cara desse tem que ter suas redes sociais caçadas. Você não acha? Ora bolas. Para ele, é inconstitucional a remoção ou a suspensão de perfis de usuários, exceto quando comprovadamente falsos. Ah, tá certo. Concordo com ele. Seja porque estão relacionados à pessoa que efetivamente existe, mas denuncia, né, com a devida comprovação de que não o utiliza ou criou, ou relacionados à pessoa que sequer existe fora do universo digital, os chamados robôs. Tá certo. E aí a galera tá batendo nele falando que absurdo, este cara quer manter o discurso de ódio na internet. Gente, o artigo 19 do Marco Civil, ele diz o seguinte, olha, não se pode remover perfis, não se pode tirar, senão depois de uma decisão judicial. Não se pode tirar se esse perfil é verdadeiro, se é de uma pessoa que expressa suas opiniões. Você não pode arrancar sem uma decisão judicial, sem um contraditório, sem a ampla defesa. Tudo isso só porque está escrito na Constituição. Entenderam? Então, assim, abriu divergência, deu a chance da gente falar para vocês que a Constituição não está sendo respeitada, que vão atentar contra a regra básica que é do devido processo legal do Estado Democrático de Direito, mas, no final das contas, é 1 de 11. Põe os 10, né, outros para bater nele, ele vai apanhar, que nem um bode na horta. Você já viu esse ditado? E apanha mais do que bode na horta. Nunca viu, não? Deixa o fazendeiro pegar o bode na horta que você vai ver o que acontece com o bode. Só não pode levar em cabeçada, né? Vamos lá, pessoal. Cenas de aviões lotados de mala. O que vem na sua cabeça? Pois é droga mesmo, tá? Mas olha só. Por abordagem ilegal, após infundada suspeita, olha só, abordagem ilegal por infundada suspeita, a Justiça Federal absolveu um piloto que foi preso. Assim, deveria ser para uso próprio, né? 435,8 quilos de cocaína. Eu peso 100 quilos, ou seja, é 4 sandro de cocaína, né? Em avião no interior de São Paulo. Meu amigo, lá em Penápolis, o cara estacionou com o aviãozinho dele lá, lotado de cocaína. A polícia recebeu uma denúncia anônima, foi lá. Ô, senhor José, vem cá que eu quero conversar com você. O que você tem nessa mala aí? Esse pó branco aqui é o quê? É farinha? É gesso? Procurou para ver se tinha algum político. Eu não vou citar nome. Teve gente que ficou inelegível por citar nome, mas procurou para ver se não tinha nenhum político perto e falou, o que é isso aqui? É farinha? Não é farinha não. O que é isso então? Isso aqui é material para fazer refrigerante. Que refrigerante? Coca. Pois é, o cara foi preso com quase meia tonelada de cocaína. O desembargador resolveu entender o seguinte, mãe, como é que a polícia chegou até esse cara? Não tem lógica. Então vamos fazer o seguinte, vamos absolver esse cara aí, vamos mandar investigar esses policiais aí, sem vergonha, que estão prendendo um trabalhador, um pobre trabalhador. Você pode achar que isso é piada, né? Mas talvez você não acredita muito em mim, né? Não, mas você nem é um jornalista sério, Sandro. Tem que ser um jornalista da grande mídia. Então vamos deixar um jornalista da grande mídia te contar essa história. Em flagrante por transportar cerca de 400 quilos de cocaína em um avião, um piloto foi absolvido pela Justiça na última quarta-feira, numa decisão que colocou em xeque a legalidade da abordagem policial. A absolvição chamou a atenção porque ele havia sido detido em flagrante no fim do ano passado, depois de pousar numa pista clandestina em Penápolis, no interior de São Paulo. Mesmo com toda a droga encontrada na aeronave, o juiz considerou que a abordagem feita pela polícia foi ilegal.
Segundo o magistrado, os agentes não tinham uma suspeita concreta antes de revistar o avião, o que torna o flagrante inválido como prova. Sem uma justificativa prévia, a ação é considerada irregular. A acusação também não apresentou provas concretas ligando o piloto ao tráfico. As testemunhas ouvidas apenas acompanharam a apreensão da cocaína, mas não tinham informações sobre a origem da carga e nem sobre qualquer investigação anterior ao caso. Um relatório da Polícia Federal feito após a prisão também foi descartado pela Justiça. O juiz classificou o documento como vago, com um tom de relato pessoal e sem detalhes básicos como datas e horários das diligências que teriam sido realizadas antes do flagrante. Com a decisão, o piloto teve a prisão preventiva revogada e foi colocado em liberdade. A matéria completa você encontra em metrópolis.com. Alguém devolve isso aqui para os índios que a gente errou na condução desse negócio aqui. O cara foi preso, com 0,5 tonelada de cocaína. E aí a justiça entende, não, mas a polícia foi errada, porque ela não tinha uma investigação prévia. Ela recebeu uma informação, correu lá e pegou o cara com quase 0,5 tonelada. A polícia tá errada, povo malvadão. E nem se sabe se esse cara tinha algum vínculo com o crime organizado. Detalhe que o cara, né, já estava na lista de Interpol por ter uma empresa ligada ao tráfico internacional de drogas. Mas é lógico, isso não quer dizer nada. Isso não vincula a nada. O sargento Farrur se manifestou aqui, né? Citou a matéria, justiça absolve piloto preso com 400 quilos de cocaína dentro do avião. Foi absolvido. Ele é inocente. Escuta o que eu tô te falando. Ele é inocente. Foi pego com 400 quilos de cocaína, já estava na lista de Interpol, mas ele é inocente. Por quê? Porque no Brasil vigora o princípio da presunção de inocência. E se o juiz falou, é lei. E aí? No exercício das minhas atribuições como deputado federal, estou protocolando na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado uma moção de repúdio contra a decisão do juiz federal. Também estou caminhando um ofício ao CNJ para que, se assim entender, possa avaliar e investigar os motivos dessa decisão, que gerou repulsa na sociedade. Se brincar, o sargento Farrur é que será investigado. Se brincar, é ele que vai perder o mandato ao fazer esse pedido de repúdio. Mas, assim, se a gente observar bem, eu acho que a justiça está certa. Já pensou se esse cara estivesse andando com batom? Aí sim, safado tinha que pegar 17 anos de cadeia. Pois é, pessoal, mas não para por aqui não, né? Vamos dar continuidade. Você viu a última aqui, né? A última. E assim, essa matéria tá até ligada à outra. Vamos ser sinceros. Olha isso. O Itamaraty vamos dizer assim, é a base dos embaixadores, dos chanceleres, né, dos diplomatas brasileiros. O que eles fizeram? Eles articularam para que o primeiro comando da capital e o comando vermelho não fossem categorizados como grupos de terror, como terroristas. Você viu isso? Olha só, é tão absurdo, né? Eu vou deixar aqui a Cris Monteiro te explicar um pouquinho sobre isso aqui. Escuta. Pessoal, isso aqui não tem outro nome. É um escândalo diplomático. O Itamaraty, que é a instância máxima da diplomacia brasileira, atuou para que facções criminosas não fossem enquadradas como grupos terroristas em um acordo internacional, contrariando a Polícia Federal, que era favorável à mudança. E o mais grave, no ofício que revelou o caso, o Ministério das Relações Internacionais não dá qualquer justificativa técnica. Lembrando que esse desgoverno já havia rejeitado classificar facções brasileiras como terroristas para o governo americano. É um completo absurdo, é uma negação da realidade. O crime organizado brasileiro há muito tempo tem atuado sem qualquer limite. A gente vai lembrar aqui alguns casos recentes. Por exemplo, a gente assistiu horrorizado a eliminação de um homem no maior aeroporto internacional do país. Mas em 2016, um traficante paraguaio, que era conhecido como o rei do tráfico, ele foi emboscado em um ataque com mais de 100 pistoleiros e uso de munição calibre .50, ação também atribuída a uma facção brasileira. Comunidades inteiras sob o domínio do crime. Mas, para o Itamaraty, em parceria com o Ministério da Justiça, não tem nada de terror nisso tudo. É uma
posição vexatória. Classificar facções como terroristas permitiria maior atenção internacional e punições mais severas contra esses grupos. Não há um brasileiro de bem que seja contra isso. Mas o atual governo é. Pois é, e quem publicasse o contrário durante o período de 2022 era tido como espalhador de ódio, de fake news. Aí a gente começa a observar isso aqui e fala, meu Deus, né? Os caras, não foi o caso deles rejeitarem. O Trump mandar e falar, categoriza como terrorista. Não quero. Não foi nem isso. Os caras articularam para que não seja categorizado. Os caras estão articulando para a Câmara dos Deputados não aprovar um projeto. Foi o que o deputado, que é relator do caso, falou, não, o governo está articulando para a gente não aprovar isso. E assim, né, dá uma olhada nisso aqui. Frente do Comando Vermelho e líder comunitário são presos ao tentar matar um vereador. Cara, eles estão colocando o terror dentro da política brasileira. Cara, algo assustador. Saiu uma matéria agora também, né, no Centro do Poder, que um juiz, né, dos STJ, um ministro, disse que tomar bruscamente um celular do cidadão não configura o crime de roubo, não. Chegou e me dá o celular aqui, senão eu te pego, e sai correndo. Não tem grave ameaça e não tem roubo. Cara, assim, sinceramente, o Brasil não tem, sei lá, isso aqui não tem lógica. Eu ainda não perdi a esperança nesse país, porque o cidadão não gosta disso e não está feliz com isso. O cidadão não está. Mas, entretanto, todavia, contudo, o sistema é bruto demais. Mas uma hora, né? Eu acredito que o artigo 1º da Constituição, que diz que todo poder emana do povo, vai ser verdade. Aí, segurem o povo, porque o bicho vai pegar. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada nisso aqui. Piada. Você acompanhou o caso do Léo Lins? Olha, eu vou ser sincero. Piadas de extremo mau gosto. Piadas péssimas, babacas. Mas é piada. E a piada, ela sempre tem uma vítima. E aí, você tem que definir o limite do moral, né? Não, até onde eu posso ir, até onde isso é moralmente lícito ou é ilícito, até onde isso pode significar uma apologia ao crime, até onde não é apologia ao crime, né? Isso é necessário. Agora, a piada sempre tem um alvo. Você sabe quem que fez uma piada de muito mau gosto, mas muito mau gosto, que gerou uma reação que fez com que um jornal pedisse a prisão também desse humorista sem graça? Na verdade, esse é o cara que mais faz piada com a cara do brasileiro. Um tal de Lula. Já ouviu falar? Pois é. Olha essa matéria do Antagonista. Em Paris, Lula faz piada sobre a aparência da Marina Silva. Chamou ela de magrela, raquítica, esse tipo de coisa, né? A ministra, que enfrenta problemas crônicos de saúde, não comentou a fala do presidente. A Marina já teve malária uma porrada de vezes. Né? Durante a entrevista em Paris nessa quinta-feira, o Lula fez um comentário em tom de piada sobre a aparência física da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, a Marina Silva. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Não vou achar os problemas de saúde que ela tem. Mas vem cá, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Vou mostrar a fala do Lula. Eu sei que vocês odeiam, né? Detestam ouvir o Lula falando, mas nessa vocês vão se ferrar comigo, porque eu preciso ouvir pra poder trazer conteúdo pra vocês. Eu não vou me lascar sozinho, vocês vão escutar as piadas sem graças do Lula aqui. Eu queria pedir ao Macron uma coisa muito séria. Não permita que nenhum país europeu coloque dúvida sobre a defesa que o Brasil faz para diminuir o desmatamento no Brasil. Vocês conhecem o território brasileiro, sabem que a gente tem 5 biomas muito importantes e que nós tratamos desses biomas como se estivesse tratando a nossa própria cama. Queremos eles bem cuidados, bem preservados. Agora,
é um território de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não é um território fácil de controlar. Sabe, não é... o meu país tinha sido quase destruído. Só para você ter ideia, quando eu votei, 15 anos depois para a presidência, o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro que preserva, que cuida da preservação ambiental, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e tinha 700 funcionários a menos do que tinha em 2010. Ou seja, 15 anos depois, a gente tinha 700 funcionários a menos. Nós tivemos que reestruturar para a gente poder cuidar disso. E a minha ministra Thalícia, ela tem bem magrinha, dá uma olhada para a Marina, de trabalhar. Ela saiu do Acre, sabe, na Amazônia, para ver se ficava mais robusta lá em Brasília, mas dão tanto trabalho para ela que ela não consegue engordar. Então, isso é de trabalhar, isso é de viajar, isso é de defender, isso é de tentar cuidar de um país que foi descuidado durante muito tempo. Isso o quê? A aparência dela? Isso o quê? A skin dela? A magreza dela? A debilidade de saúde dela? Jornal O Antagonista. Quantos anos de prisão para o Lula por piada sobre a Marina Silva? Matéria do Rodolfo Borges. O presidente brincou em público com a forma física da Marina, da ministra. Vítima de malária por 5 vezes e contaminada por mercúrio, chumbo e ferro. Sim. A questão, né, da aparência física magrinha dela são questões de saúde. É uma mulher negra, onde o Lula tem carta branca, tem salvo-conduto, para fazer uma piada de muito mau gosto. Eu acho que, nesse caso, ele violou aqui, né, muitas minorias, as mulheres, que se sentiram ofendidos. Será que o Ministério Público vai entrar com a mesma ação que entrou contra o Léo Lins? É isso que levanta aqui o jornal O Antagonista. Parabéns, né, pela coragem ao jornal O Antagonista, né, por causa disso aqui. Vamos lá, vamos falar do plano B do PT e da esquerda? Pois é, vazou, adivinha? Um dos principais, né, articuladores da esquerda do PT, o Zé Dirceu, deixou vazar. Vamos ver. É o seguinte, fala pra mim, Lula é a esquerda. Sem Lula, quem é o nome que venceria uma eleição ou que teria o apoio da esquerda de forma, assim, tranquila? É difícil, né? E quem seria o nome que ganharia o apoio da direita? Se o Bolsonaro não pudesse concorrer, aí a gente faz lista. Ou seja, nesse ponto, a direita é muito mais engajada do que a esquerda. O Zé Dirceu disse que a esquerda tem um plano B. Se o Lula não puder concorrer, o plano B é o Haddad. Olha só. Sem Lula, Haddad é o nome do PT para 2026. Defende José Dirceu. Um dos principais quadros do PT e da esquerda no Brasil, o ex-ministro da Casa Civil e ex-deputado José Dirceu, nunca deixou a política. Mesmo na prisão, a política foi o norte para que ele escrevesse suas memórias e continuasse nos bastidores participando de cena. Que lindo! É tão romântico. É a cara desse país das bananas chamado Brasil, né? Uma figura da cadeia por corrupção, continuar no mundo político, né? E ainda ver uma matéria e romantizar isso aqui. Passados 20 anos do escândalo do Mensalão, pelo qual foi sentenciado e cumpriu pena após ter sido novamente investigado, condenado, preso e solto nas investigações da Lava Jato, ele se prepara para voltar às urnas como candidato a deputado federal para combater a corrupção. Pode ter certeza que o lema dele vai ser o combate à corrupção. Tem seu voto? É tenso, né? É tenso. Abre aspas, nunca deixei de fazer política, admite ele nessa entrevista ao Platô BR, na qual aposta que o candidato petista ao Palácio do Planalto em 2026 será o presidente Lula, mas considera, né, que se não tiver o Lula, o Haddad é o nome que vai convencer todo mundo que ele vai melhorar a economia. Quem que é o Haddad mesmo? É o ministro da Economia que está fundando o Brasil.
Tadinha da esquerda, né? Tá ruim de nome, mas não podemos brincar, né? A gente achava que era absurdo, insano, insensato a volta do Lula ao poder. E o que a gente tem hoje, né? O que o Alckmin falou mesmo? Voltaram à cena, eu não lembro o que ele falou, voltou à cena do... não lembro, né? Mas o Alckmin já deixou a fita bem expressa ali, né? Já deixou a fita ali no reverso ali, né? Deu tudo do jeito que eles queriam. E será que em 2026, como é que vai ser? Então, conscientização política, falar do que está acontecendo no Brasil, explicar o que está acontecendo no Brasil, acho que é uma das funções hoje mais importantes de qualquer brasileiro. É seu papel fazer isso, né? E é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. Que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênçãos para você, para toda a sua família. E a gente volta, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Às 4 horas a gente volta com um belo aqui, café da tarde com vocês. Grande abraço.